Olá, boa noite. Agora são 9h07. Estamos começando mais um ponto de conexão ao vivo pela Rede RS. Eu sou Irineu Guarner Filho e fico com vocês até às 10h30 da noite. Hoje para falar sobre a Expo Inter 2026. A maior feira agropecuária do Rio Grande do Sul se aproxima e com ela vem aí também as expectativas para os negócios, as projeções para o setor e as novidades que devem ganhar destaque nesta edição. Vamos conhecer o que está sendo preparado e quais são as perspectivas para a feira deste ano. A Expo Inter 2026 chega com grandes expectativas para o agronegócio gaúcho e com uma novidade histórica. Pela primeira vez, a feira será carbono neutro. As emissões geradas pelo evento serão inventariadas e compensadas por meio de créditos de carbono. No programa de hoje, vamos analisar as projeções para a 49ª Expo Inter, que será realizada de 29 de agosto a 6 de setembro no Parque Assis Brasil, em Esteio. Entre os destaques estão as expectativas de público, volume de negócios, vendas de máquinas e equipamentos, leilões e comercialização de animais. Também vamos discutir o que muda com a primeira Expo Inter carbono neutro e como a sustentabilidade, a inovação e as novas tecnologias estão transformando o agronegócio gaúcho. O ponto de conexão está no ar. E a nossa bancada desta noite já está pronta para trazer as projeções da Expo Inter 2026 para você que está conectado com a gente. Seja na TV aberta, pelo canal 55.1, na Claro TV, pelo 511, ou no YouTube, pelo canal @canal-rede-rs. Aproveite e deixe lá também o seu comentário no chat da transmissão. E agora eu apresento os convidados desta noite. Estão comigo aqui no estúdio hoje o José Arthur Martins, que é vice-presidente técnico da FEBRAC, a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça. Zé Arthur, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. O Zé Arthur é um grande amigo aí de muitos anos, a gente às vezes toma algumas intimidades aqui, chamo ele de Zé, me esqueço e chamo ele de Zé. José Arthur, Enio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, prazer estar participando mais uma vez. Mais uma vez. E vamos para mais uma Expo Inter. E vamos para mais uma Expo Inter. Foram muitas, né? Nem vamos dizer não vamos fazer essa conta. Senão a gente entrega a nossa idade aqui. Também está conosco a Bruna Bresolin, que é engenheira de alimentos da Emater RS, para nos falar um pouco sobre a participação da agricultura familiar, que é uma das grandes atrações da Expo Inter. Bruna, boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Irineu. E completa aqui a nossa bancada desta noite o Fernando Gonzalez, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Fernando, boa noite, seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui. Boa noite, Irineu, boa noite, Bruna, meu amigo Zé também, que eu não conheço chamar de José, é Zé. Né? Pois é, a gente acaba... Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, tenho certeza que vai ser uma noite muito proveitosa, muito rica de conhecimento. Muito bem, a gente está começando aí já os preparativos, né? Teremos o início aí no final do mês, dia 29, já começa. Mas a Expo Inter já está eu tive lá semana passada, foi 2 semanas atrás lá naquele almoço do Cavalo Crioulo e fiquei impressionado ali com a atividade no parque, né? A movimentação, o parque já estava assim numa atividade frenética lá, muita obra sendo erguida, finalizada, e isso a gente sabe vai até os últimos minutos antes do início oficial da feira, né? A atividade lá não para. Mas a gente vai dar uma passadinha. Ontem foi o lançamento oficial aqui em Porto Alegre da Expo Inter. A equipe da Rede RS esteve na solenidade de lançamento da 49ª Expo Inter, uma solenidade que aconteceu ontem, como eu disse, na segunda-feira, no Palácio Piratini, e a gente confere agora com a Larissa Har. O evento de lançamento foi apresentado pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário da Agricultura, Márcio Madalena. A solenidade reuniu autoridades estaduais, entidades do setor agropecuário e lideranças ligadas à agricultura e à pecuária gaúcha. Até o momento,
Mais de 500 expositores estão confirmados para o pavilhão da agricultura familiar. E a expectativa é de bons negócios. Sempre se tem uma expectativa, se tem alguns anos subsequentes de quebra de recordes em comercialização, e isso acaba estimulando com que nós tenhamos curiosidade de saber como é que vai ser essa edição. Mas é sempre importante ter muita responsabilidade em relação ao momento que nós estamos vivendo de endividamento e de não termos uma renegociação ampla do setor produtivo. Mas eu não tenho dúvida no que diz respeito à questão de animais, de genética, nós deveremos ter aí um ambiente de comercialização interessante. Um dos destaques deste ano é que a feira vai focar na sustentabilidade, com a utilização de carbono neutro, quando ocorre a compensação das emissões. Nós fizemos um edital de chamada pública, é feito todo o inventário das emissões que a própria feira acaba gerando, ou seja, toda a movimentação que a feira tem impacto de emissões de carbono, como todas as atividades humanas, e há um edital em que a gente faz essa compra de créditos de carbono para mitigar, para compensar o que a feira gera. Isso tudo com a acreditação junto a organismos internacionais, e é mais uma demonstração do nosso esforço de termos um agronegócio cada vez mais sustentável no nosso estado. Bom, temos aí, a gente viu o governador falando, neutralização de carbono, é mais uma demonstração aí da preocupação do agronegócio com a sustentabilidade, com a preservação da natureza. A gente tem visto aí todos esses efeitos devastadores aí dos eventos climáticos extremos, e a gente sabe que o agro é sempre um dos setores mais prejudicados, porque são secas, são enchentes, é terra que se perde, são rios assoreados, enfim, é um grande problema para o agronegócio, e a gente sabe que o produtor de verdade está muito preocupado em preservar a natureza. Mas eu queria começar com o Zé Arthur perguntando o seguinte: Zé, a gente divulgou há pouco aqui alguns números mostrando crescimento de inscrições no número de animais esse ano. Vamos ter mais animais na feira esse ano, né? Vinha diminuindo um pouco, tinha caído um pouco os números, e dessa vez reagiu, né? Olha, Irineu, os números de animais inscritos, ele não vem variando muito. Houve realmente, o ano passado nós tivemos 5.107 animais, e esse ano 5.756 animais, ou seja, tem um incremento aí de 12%. Num momento como esse, pelo que passa todo, né, o agronegócio, é um número bastante proveitoso, vamos dizer assim. Sim. Houve um aumento. Se houve um aumento, e também não só aumentou o número de animais, mas também, e aí talvez seja mais sintomático, aumentou o número de expositores, né? Nós tivemos aí 1.320 o ano passado e 1.392 esse ano. Eu estou falando só da inscrição de animais, dos animais que participam da exposição, ou seja, os animais de argola. Então, isso, né, termina significando o produtor rural, o produtor de genética, ele está confiante, está acreditando, né, muito embora toda essa situação do negócio, do agronegócio, que não esteja lá muito bom, mas já existem algumas sinalizações, né? O preço do gado está melhorando, o preço do boi está melhorando, o preço do arroz melhorou um pouco, embora ainda não seja o que se queria, a soja também deu uma... Então, tudo isso aí termina colaborando para que tenha um ambiente favorável. E como eu comentava até algum tempo atrás, antes de se saber quantos animais chegariam à inscrição, mas existia todo um movimento, um sentimento de que esse ano teríamos um incremento nas inscrições, e realmente isso se confirmou. Eu vejo isso muito bom, mas esses números eles aumentam um pouco, diminuem um pouco, né? Nós já tivemos aí em outras épocas, lá para o final da década de 80, começo de 90, 7.000, 8.000 animais inscritos. Claro. Esses números não voltam mais. Não, né? Era outra realidade. A realidade mudou completamente, o próprio parque mudou, a própria pecuária mudou. Né? Isso aí a gente pode ter... vamos ver mais adiante, depois na nossa conversa, o quanto isso se modificou. Sim, sim. Bruna, o pavilhão da agricultura familiar é sempre uma das grandes atrações da Expo Inter, que leva muita gente da cidade para lá, a população urbana vai em peso para conhecer, e mesmo quem está lá do interior, todo mundo aproveita para fazer suas compras. O que teremos de novidade lá esse ano? Cresceu o pavilhão, tem mais expositores, como é que vai ser?
Tem. Esse ano, como nos anos anteriores, a proposta da comissão é não deixar ninguém de fora. Então, houve uma redução do tamanho dos estandes para conseguir contemplar todos os que se inscreveram. Então, nós vamos ter 509 expositores, né? 50 e um pouquinho a mais do que o ano passado. Opa! Né? Representando 216 municípios do Rio Grande do Sul. Olha que é uma diversidade. Que representatividade, né? É uma diversidade muito grande de produtos, de culturas, né? E esse ano a gente está tentando trazer para a pauta não só a questão da inovação, mas a questão da tradição. Sim. Que é o que de fato trouxe a agroindústria familiar nesse patamar que tu falou que ela está hoje, né? Sendo tão procurada, com aumento constante. Sim. Porque esses produtos, eles estão relacionados com a memória afetiva das pessoas. Claro, é o doce, aquele que a avó fazia. Exatamente. Eu me lembro quando eu morava no interior. Parece o pão da minha avó. Sim. Então, sim, temos inovações, mas a gente quer valorizar também a tradição. E eu sempre digo, Bruno, tenho dito aqui nos programas ultimamente, que a Feira da Agricultura Familiar ela já transbordou da Expo Inter, né? Hoje ela acontece muitas vezes aqui na cidade, já aconteceu junto ao Salt Summit, ali no Cais, junto ao concurso de queijos, ali já tivemos também, às vezes ali próximo ao mercado público, enfim, grandes eventos de Porto Alegre têm contado também em paralelo com participação da agricultura familiar, quer dizer, é um evento que nasceu pequeno, muito improvisado lá na Expo Inter e hoje, além de ocupar um pavilhão imenso, ele já transbordou do Parque Assis Brasil. Né? Sim, e os produtores falam muito isso, que os consumidores ligam, mandam mensagem depois da feira querendo saber onde é que eu compro de novo esse produto. Pois é. Comprou uma vez, gostou. Aonde que eu vou achar de novo, né? Então, claro, tem a questão, né? Mas hoje o produtor também já está ligado, já vende pela internet, já tem seu perfilzinho lá no Instagram, o pessoal já está bem conectado. E essa questão das feiras aumentou muito nesses últimos anos também. Não só na região metropolitana, mas pelo estado inteiro. Com o apoio da Secretaria, o ano passado foram 139 feiras, se eu não me engano. Sim. Então, o que a gente vê? Todo município, região ou mesmo alguma promotora que vai fazer quer ter uma feira da agricultura familiar junto do seu evento. Claro, né? Claro. E o bom disso não é só a venda dos produtos, mas isso também estimula que outros produtores venham a se formalizar, né? Venham a investir na agroindustrialização dessa matéria-prima que eles produzem. E até a Expo Direto, né? Que talvez é o evento que abre a temporada de eventos agropecuários, abriu espaço também para a agricultura familiar e foi essencialmente de máquinas. Não, isso é super importante, a gente vai desenvolver mais isso ao longo do programa, mas eu queria ouvir também do Fernando as novidades do cavalo crioulo para este ano. Eu falei que estive lá aquele dia no lançamento da programação para a Expo Inter, e um dado muito interessante, uma notícia que foi anunciada lá, é que agora as provas do freio passarão a contar no ciclo 2026-2027 com prêmios em dinheiro, né, Fernando? Eu acho que tenho certeza, né? O cavalo vive um momento muito bom. Né? A gente fala em crise, e o nosso movimento não demonstra isso, os números não demonstram, né? Nós tivemos algumas curiosidades, para não ser empíricos, né? E o ano passado se contratou uma pesquisa pela Exalc, um instituto de pesquisa, e ele nos apresentou os números que foram muito surpreendentes, que nós imaginávamos, mas não tínhamos certeza, de 5,6 bilhões ano. O movimento do cavalo... Bilhões ano. E o movimento inclui o quê? Não é somente... o que o cavalo movimenta no Brasil. Só o cavalo crioulo? Só o cavalo crioulo. Só o cavalo crioulo. Então é surpreendente, a gente imaginava, a gente acha que está bem, tipo, o movimento, né? Sim. Por que isso aí? Então, um cavalo demanda de um veterinário, no caso eu, que estou muito feliz em trabalhar, num ferreiro, numa fábrica de ração, numa hostelaria, num transporte, né, no leiloeiro. Então, é um conjunto, é uma indústria muito interessante, né? Então, nós estávamos conversando antes com o Zé ali sobre o porquê disso, né? Então, a gente quer saber o porquê que está dando certo. Então, esse ano nós temos lá no parque, como tivesse, né, visto, um aumento na gestão passada se fez uma cobertura, uma pista coberta,
num valor de 7 milhões, foi um investimento. A estreia foi no ano passado. O ano retrasado. Na gestão passada. E esse Aquela ano cobertura ficou fantástico. Isso aí foi um boom. Ficou coisa de primeiro mundo, né? Daquelas provas americanas de redes que a gente vê nos Para quem assistiu o Freio de Ouro debaixo da chuva, com água no peito dos cavalos. E é como a agricultura familiar, o movimento traz movimento. Então é por isso que uma feira dessa tem uma importância vital para o agronegócio. Claro. Às vezes o meu setor não está muito bem, mas eu me encosto num que está bem e eu vou embalando, e essa interação é fundamental. Né? O Estado nos proporciona isso, as associações nos proporcionam isso, a FEBRAC nos proporciona isso, essa proximidade de um empurra o outro. Então hoje nós vivemos um momento muito bom, tanto que se tomou coragem de uma premiação para o ano que vem de 1,4 milhões. Né? O que é isso aí? Isso aí é uma forma de entusiasmo, de buscar novas pessoas. Então existe no mercado do cavalo apaixonados, né? Produtores e agregados no geral. Então a gente quer trazer mais esse movimento para que o pessoal vá ao parque, consuma no parque, vá na agricultura familiar, consuma carne de ovelha, consuma carne de gado e a máquina gira. Então esse é o nosso plano e está dando certo. Deixa eu fazer uma pergunta de entrevistador aqui. Essa premiação ela vai ser aplicada aos pessoal que corre o freio de ouro, aos da conformação, da morfologia e conformação? Ao freio de ouro. Só o freio de ouro. A gente hoje que dá essa atenção específica ao freio de ouro. Então, tanto ao primeiro macho, primeira fêmea, as melhores notas por etapas, quem acompanha o freio de ouro sabe que estão sendo usadas andadura, figura, volta de patas, coisas de vaca, né? E as médias funcionais, então, nós queremos premiar financeiramente a quem investe no cavalo crioulo. Então, esse é o plano. E faz sentido, né, Fernando? Porque o produtor investe muito, né? Treinar um cavalo um ano inteiro, participar das credenciadoras, das classificatórias, e depois chegar a esteio. Quer dizer, são 12 meses de trabalho, de treinamento, centro de treinamento, investimento com ração, com medicamentos, com veterinários, enfim. Quer dizer, o produtor tem um custo muito grande também para trazer um animal para o freio de ouro, né? É um entusiasmo, né? Então a gente sabe que não vai resolver a vida de ninguém. Não vai cobrir o custo dele. Mas ele é um entusiasmo e a gente acha que nós temos que movimentar a máquina. Então a gente culturalmente, né, temos uma obrigação cultural muito grande. Então, fora a questão financeira, eu acho que as associações têm uma obrigação cultural, como a Bruna havia falado. Né? E a gente sabe desse compromisso. E a gente tem certeza que nada vai afetar a questão cultural, que é a nossa grande moeda, né? Esse nosso sentimento ao cavalo, esse respeito à cultura. A gente sabe que não vai afetar em nada. Uma premiação dessa, apenas um agregado mais, no final do ano lá, ganha uma caminhonete. Fica bacana, né? Então a gente acha E como é que é a distribuição? É 1.400.000, mas assim, para o primeiro macho, primeira fêmea, é uma caminhonete. Uma caminhonete para cada um. Valor de 200 mil, né? É 240, eu acho que é o valor. Caminhonetezinha. É legal, não, é bom ganhar. Já faz uma diferença. Né? Zerinho, sai daí. Resolver a vida não resolve, mas que ajuda, né? Sai de carro novo, cheirinho de novo, é bom. E aí o resto do prêmio é distribuído por... A gente tem a classificação do freio de ouro, freio de prata, freio de bronze e freio de alpaca. Então é distribuído dessa forma. Depois tem uma premiação por melhores etapas, né? Então andaduras são os andares do cavalo. Todas aquelas etapas. Tem todas elas etapas. Cada uma recebe uma premiação. Cada uma recebe uma premiação. E depois tem o craque funcional, que é a maior média funcional, com desconto da morfologia. Quem acompanha o freio sabe que tem um peso morfológico, que é da beleza do animal. Né? Então, uma distribuição de um valor que vai ficar bacana para quem recebe. Vai ficar bom. Agora, o pessoal me perguntava muito o seguinte, eles falam em ciclo 2026, 2027. Vamos explicar um pouquinho melhor isso, né, Fernando? No freio deste ano ainda não haverá distribuição em dinheiro. Não, isso aí. Por quê? Por que 2026, 2027? Porque o ciclo que vai premiar lá em 2027 já começa agora, depois da Expo Inter. Acaba a Expo Inter... 15 dias depois tem prova. E a partir daí já está valendo. Credenciadora, classificadora. Então, quer dizer, o prêmio vai ser distribuído lá em 2027, mas o ciclo já começa agora em setembro. Né? Então, essa é a explicação por que ciclo 2027. Muita gente perguntou assim, mas já vai ter prêmio esse ano? Não, esse ano ainda não. Esse ano ainda não, E o ciclo está começando. E muita gente, né, no caso eu trabalho atendendo negócio de prova, e muitos montadores, proprietários, podia ter deixado meu cavalo para o ano que vem. Aguenta, volta o ano que vem, vamos de novo. Volta melhor no ano que vem. Porque o ciclo 2026 começou lá em 2025. Né? Começou o ano passado, depois da Expo Inter. Então a gente vai entendendo como é que... A Expo Inter é o ponto marco zero. É o marco zero.
É o marco final e o marco zero. É o marco final e o marco zero. Termina o campeonato e começa. A gente sempre acha que ela não é o fim, ela é o início do próximo ciclo. Então, essa energia toda que nós estamos conversando sobre aqui, sobre essa grande Expo Inter, né, ela determina o entusiasmo da comunidade para o ano que vem. Então, a gente acredita que esse lançamento, com a participação de vocês, com a divulgação de vocês, que vai ser um sucesso, né? A gente acha que já foi um sucesso, né? Aceitação social é muito importante para isso aí, né? Me diz uma coisa, Fernando, e o pessoal recebeu bem a ideia da cobertura da pista? Porque eu me lembro, eu narrei Freio de Ouro durante 9 anos, né? Nós temos saudade de te ir lá, hein? Obrigado, dizer, hein? Fica obrigado. a dica aí, ó. Gentileza dos amigos. Eu narrei Freio de Ouro 9 anos e a gente fazia aquilo às vezes na chuva, as condições eram terríveis, precárias, mas o pessoal dizia assim, não, o cavalo crioulo é um cavalo rústico, é um cavalo guerreiro, e se tiver chovendo, vai na chuva, vai na lama, não faz diferença. Mas para quem assiste, para o público e para o espetáculo, a cobertura trouxe outra realidade, um conforto maior, né? Foi um paradigma gigantesco esse pontapé de cobrir, né? Porque a gente tem essa questão cultural que é muito bonito isso. Aí não tem como tirar da gente isso aqui, né? Eu fui à Itália, uns 3 anos atrás, existe um freio de ouro na Itália. Sim. Claro que é estilizado, não tem uma estrutura, mas a paixão a transcende e foi ao velho mundo, né? Então a gente tem isso aí. Foi muito discutido essa cobertura. Algumas pessoas achavam que ia perder o brilho, né? E tem um fundamento, aquela chuva, aquele barro da emoção, para quem não está na chuva. Para quem, né? quem não está lá, né? Para quem está assistindo na TV, né? Para quem está na TV ou está no camarote, beleza. Para quem está lá na pista. E o que a gente achou como diretoria, como comunidade? Que se merecia isso, né? Então, imagina o investimento hoje de um cavalo, um bom cavalo, pode custar R$1 milhão. Pois é. Mais de R$1 milhão, né? Então, o que se pensa? Pô, se tem todos esses investimentos, se tem tudo isso aí, por que não dar as melhores condições? Hoje, a nossa pista, ela é aferida metricamente. Ela tem índice de sujidade. Ela tem nível. Né? Então, são coisas assim, ela tem grau de umidade, coisas que a gente foi aprendendo no decorrer do tempo, né? Então, uma pista, coloca um piso e coloca areia, ela fica resbalosa. Então, existe um grau de umidade, que daí ela fica boa para os esbalos. Agora, quem acompanhou, teve até um gaúcho que foi vice-campeão de uma prova, $1 milhão nos Estados Unidos agora, né, em rédeas. Cara fantástico. E daqui. Lá é quase tudo fechado. Né? E é o meu Deus dos caras. Então, assim, o que a gente pensa? Se a gente pode ter o melhor, por que não ter o melhor? Claro. E isso a gente proporcionou um espetáculo, ele cresceu, tanto que atrás dessa pista vieram patrocinadores, né, empresas importantes, como João Deere, como Banrisul, como a Supra, Vetinil, né, Bompac. Pode fazer um evento à noite ali, tem iluminação? À noite, a iluminação dela é superior à noite do que o dia. É mesmo? Fica um... Eu não posso falar do estádio do Grêmio, vai dar briga isso aí, não? Não pode, vai com calma, vai com calma. Vamos falar dos estádios de futebol. Tá? Arena e é uma iluminação similar ao estádio de futebol. Uma empresa especializada. Então ela não deixa sombra. Não deixa sombra. Então são coisas... Isso para televisão, vou te dizer, é uma beleza. Porque para televisão, sombra é um problema. Sombra, áreas escuras, partes mal iluminadas. Com a iluminação parelha, assim, você tem um espetáculo na televisão muito melhor no YouTube. Né? Então, certamente quem fez, entendido, está fazendo. Então, a gente acha que está num momento muito interessante. Muito bem, agora são 21h30, nós vamos fazer um rápido intervalo e em seguida a gente dá continuidade à nossa conversa de hoje, falando sobre as expectativas para a Expo Inter 2026, os negócios, as novidades e as projeções para o setor. Já voltamos. O Ponto de Conexão está de volta e hoje o programa discute as expectativas para a Expo Inter 2026. A feira reúne produtores, indústria, comércio, serviços, tecnologia e agricultura familiar. E também é um importante espaço para a geração de negócios e para a apresentação de novas tecnologias. Para falar sobre o assunto estão comigo aqui no estúdio hoje o José Arthur Martins, vice-presidente técnico da Federação Brasileira da Associação dos Criadores de Animais de Raça, a FEBRAC. Também conosco aqui a Bruna Bresolin, engenheira de alimentos da Emater RS. O Fernando Gonzalez, vice-presidente da Associação Brasileira
de criadores de cavalos crioulos. E a partir deste bloco também participa aqui conosco também a Alessandra Bergman, que é fundadora da plataforma Campo e Batom. Boa noite, Alessandra. Seja muito bem-vinda também ao nosso programa. Boa noite, Daniel. Boa noite, convidados. Muito prazer estar aqui nessa noite. Muito bem, a gente vai, como nós fizemos uma primeira rodada aqui no primeiro bloco, Alessandra, e agora vamos começar por ti, então. Vamos falar um pouquinho, Alessandra, o que é a plataforma Campo e Batom, que já virou até prêmio na Expo Inter, né? É isso aí. Plataforma Campo e Batom é o programa da mulher rural brasileira, existe já faz 6 anos. Começou no Rio Grande do Sul, começamos fazendo um programa para o YouTube, antes de se tornar podcast, para valorizar as mulheres rurais, dar voz à mulher rural, que ela precisava mostrar um pouco mais do seu trabalho, precisava estar mais na mídia, precisava estar mais em evidência. Comecei um projeto, veio a pandemia, e a pandemia fez mudar tudo. A gente não podia ter contato, não podia ter estúdio, e aí foi para a plataforma, e aí Campo e Batom ganhou o Brasil. Né? Então, na pandemia, vocês já estavam ativas trabalhando. Na pandemia... Online. 2 meses antes da pandemia, o canal já estava online. E aí, ele explodiu. Aí, ele ficou conhecido em todo o país. Aí, ele ganhou uma amplitude nacional. Mudamos o formato de fazer, né? Usamos outra plataforma digital. Também fazemos o programa em estúdio aqui em Porto Alegre, com convidadas presenciais. Mas hoje, o grande carro-chefe é 1 vez por semana o programa acontecer, trazendo um tema que interessa a mulher rural, sendo que existe um conselho que são pautados os temas, trazem os temas e elas próprias querem ouvir sobre técnicos, sobre elas mesmas, sobre histórias, então a gente traz todo esse conteúdo. E hoje já são mais de 200 programas no canal youtube.com/Campo e Batom, convido a seguirem. Fica o convite aí. 35% do público é masculino que assiste o Campo e Batom, então ele não é um programa feito só para mulher, apesar de trazer assuntos os mais diversos possíveis. A gente fala de cavalo, a gente fala de cabelo, a gente fala de filhos, se fala de tudo que uma mulher, né, tem de conteúdo e necessidade, são trazidos para a pauta do programa. Porque uma produtora rural, e a gente tem visto aí o papel crescente das mulheres no campo, no agronegócio, mas ela também não é só produtora, ela também é uma mulher, ela tem a vida dela, ela tem filhos, ela tem, né? Então, quer dizer, a plataforma vai além do trabalho ligado ao campo. E como é que virou o prêmio? Esse ano vai ser a primeira premiação? Esse ano vai acontecer o primeiro prêmio Campo e Batom, né? Eu acho que a vontade com o desejo e a necessidade juntou tudo no mesmo ano. O campo se formou, como eu digo, esse ano, né? Cada vez mais as mulheres estão em evidência em todos os setores, né? Ela teve uma descoberta de voz nos últimos 20 anos para cá, né? E a tecnologia ajudou ela muito, inclusive no campo, inclusive nas conexões, inclusive por meio da comunicação. Sim. E aí surgiu a oportunidade, então, de se criar esse prêmio com um diferencial. Não é um prêmio que é eleita A, B ou C. É a comunidade, é a população, é um voto popular que escolhe quem são as mulheres que vão receber o prêmio Campo e Batom em 9 categorias, eleitas por uma plataforma. Aliás, a eleição está aberta neste momento, é só entrar lá em www.premiocampoebatom.com.br. Pode votar. Pode votar. Até semana passada nós tivemos as indicações do prêmio. Foram indicadas, para nossa surpresa, mais de 2.000 mulheres. Olha só. 2.000 mulheres de todo o país. E foi interessante que o prêmio, ele não é um prêmio que tem que eleger vencedoras. Ele quer desafiar a mulher a ser o espelho dela mesma, né? O quanto ela dá valor para o que ela faz. Sim. Porque nós mulheres sempre fomos lá, não, deixa que não é para mim isso, coloca, né, outra pessoa que é mais competente na frente para falar, para responder, para dizer. Então, esse prêmio é um desafio para a própria mulher, para ela dizer assim, eu tenho o meu valor, eu quero mostrar, eu quero dizer quem eu sou para o Brasil todo. Sim. E a receptiva foi muito boa. E as categorias são quais? Nós temos 9 categorias. Eu anotei aqui, mas não sei se eu vou saber dizer Algumas. Tem categoria influenciadora do campo, agricultora ótimo. Familiar, produtora, agricultora familiar, produtora de grãos, pecuarista, claro, nós estamos na Expo Inter, como não vai ter uma pecuarista? Claro.
liderança no campo, né? Tem essa jovem destaque no campo, porque as jovens sucessoras estão vindo aí com tudo. E é importante pensar na sucessão familiar, né? Tem uma categoria que particularmente eu adoro, que são grupos de mulheres rurais. Depois da pandemia, o que aconteceu? A ascensão do WhatsApp, a ascensão das redes, fez com que mulheres que tinham 400, 500 quilômetros de distância uma das outras, por exemplo, lá em Goiás, Maranhão, que elas se aproximassem e compartilhassem dos problemas, das soluções que cada uma estava vivendo em sua propriedade. Então, elas formaram grupos, alguns grupos com estatuto, né? Olha, que beleza. Eu conheço grupos, as fazendeiras do Maranhão, elas têm estatuto, elas têm regras de como participar do grupo, muitos grupos. Goiás também tem muitos grupos, e o Rio Grande do Sul também. Então, tem essa categoria de eleger grupos. Tem 2 grupos de Minas Gerais, de cafeicultoras concorrendo. Cafeicultora. Um grupo aqui muito interessante de estudos na pecuária, formado por mulheres no Rio Grande do Sul, também está competindo, porque agora a gente está na fase da divulgação. Hoje nós divulgamos quem são as finalistas, em cada uma das categorias. 3 finalistas. 3 finalistas. São 3 finalistas. E agora finalistas. O público escolhe uma dessas 3 em cada categoria. Escolhe quem são uma dessas 3 em cada categoria, para receber o prêmio Campo e Batom na Expo Inter, que vai ter uma cerimônia de entrega do prêmio. Vocês estão todos convidados já para participar. Que dia vai ser, Alessandra? Estamos ainda definindo o que aconteceu. O ano eleitoral nos deixou em algumas situações que primeiro confirmamos numa casa lá na Expo Inter, depois não pôde mais. E agora estamos aí, amanhã a gente confirma qual é a data e o local onde vai ser o prêmio, mas vai ser na Expo Inter, tá certo que vai acontecer, né? Banrisul é nosso patrocinador, Elanco é nossa patrocinadora e a Vinícola Aurora também é patrocinadora desse prêmio. De peso. Gente que acredita no feminino rural, né? O dia tu já sabe, pelo menos. Vai ser entre 31 e 1º de setembro, 31 de agosto. Segunda ou terça-feira, então. Exatamente, que é o dia que as produtoras realmente estão na feira, né? Sim, tu sabes que o produtor vem mais ou menos durante a semana, circula ali, então a gente quer priorizar nesse momento aí que elas estão. Muito bem. Bom, a gente sabe que o agronegócio gaúcho tem sido muito castigado, e principalmente pela questão climática. Nos últimos 5, 6 anos foram aí 4 safras frustradas por secas, depois tivemos enchente, muitas estiagens, enfim, e o endividamento cresceu, o endividamento ainda não está resolvido, não é? Ainda se busca uma securitização mais ampla, enfim. Vocês acham que isso vai ter impacto? Pode afetar os negócios? Os produtores vão comprar menos máquinas, vão investir menos em genética em função desse endividamento, dessa crise? Ou dá para superar? Ou vamos ter lá na Expo Inter condições especiais, bancos ajudando o produtor a pagar com prazos mais longos? Como é que vocês veem essa questão dos negócios nesse momento? Perguntinha difícil de responder essa, né, Irineu? Mas assim, eu vejo com um certo receio as questões de comercialização. Muito embora, né, como quem investiu, quem inscreveu seus animais e que provocou esse aumento, né, de participação, é gente que está apostando que o seu produto é bom, claro, e que vai ter público para adquirir esse produto. Senão não traria mais animais. Exatamente. Haveria, né, tudo, a gente, dada essa situação toda de inadimplência, de créditos dificultados e coisa e tal, seria de se esperar que houvesse uma diminuição e até um número grande nessa diminuição. Mas não, né? Tu tem aí, o número de raças aumentou, o número de expositores aumentou, de animais aumentou. Então, assim, alguma coisa esse pessoal está acreditando que não chegamos ainda ao fundo do poço. Sim. Na questão que eu vejo mais de grandes equipamentos, pessoal de máquinas, implementos agrícolas, a coisa fica um pouco mais complicada. Sim, porque e até porque a maioria dos produtores estão inadimplentes. O cara ele tem vontade, pode ter algum pouco de um capital, mas ele vai precisar de um financiamento e o banco não vai dar o financiamento. Sim. O banco pode estar, né, com dinheiro saindo pelo ladrão, né, está sobrando, mas ele não pode emprestar porque o tomador não tem condições de receber esse dinheiro. Agora, então esse vai ser um dificultante, vamos dizer assim, para a Expo Inter desse ano. Agora, a gente vê muito também, né, Zé, e vocês sabem disso, a gente vê muito
aquela negociação direta. Muitas vezes os leiloeiros ali criam umas condições especiais, uns parcelamentos mais longos, enfim. Às vezes a negociação é feita meio diretamente entre produtores, e aí se consegue driblar um pouco essa questão. E tem uma outra característica, né? Desculpa, só para complementar a ideia, no segmento, por exemplo, no cavalo crioulo, como o Fernando já disse, ali rola paixão, né? Então, como por paixão se faz qualquer bobagem. Eu fico, né? Não, parece que constrangido de falar sobre isso, mas os nossos números nos entusiasmam muito. Sim. Né? Então, nós temos uma inscrição de 430 animais na Expo Inter e, num totalizando 700 animais com os remates. Então, maior do que o ano passado. Maior que o ano passado. Então, o que eu acredito, e por questão ideológica, é que a gente vai se reinventando. Né? Vai se reinventando. Às vezes um setor não está bem, o outro vai empurrando, que eu falei no início. Então, eu acredito muito nisso aí. Sim. Então, nós temos um momento bom. Né? Bom. E a entrada de outras pessoas, que muitas vezes o gado, a gente sabe como é que está o gado da dificuldade. Né? Nós temos um amigo... E apesar de, como tu disseste, Fernando, o gado está com toda essa dificuldade, porque a Expo Inter tem um outro segmento, além dos animais de argola, de julgamento, que são os rústicos, os animais rústicos, que é o animal que ele vem pronto para venda. E esse número aumentou bastante esse ano. Até preocupante, criou um problema bom, vamos dizer assim, que não tem lugar para alojar essa quantidade de animais rústicos. Esses números que me entusiasmam. Então as pessoas querendo vir para a guerra, querendo vir para a luta. Ainda estão acreditando. Eu acho que a gente passou por pandemia, passou por enchente, mas eu acredito ideologicamente que a gente tem saída porque a gente vê esses números crescer. E o cavalo, ele também ultrapassou essa questão da... Quer dizer, ninguém compra um cavalo hoje, um cavalo desse valor, para utilizar na lida campeira. Né? Ele hoje é um animal de esporte. Né? Quer dizer, ele ganhou um outro status hoje. Hoje ele tem um status de superatleta, né? Um animal de esporte, um animal de competição. Quer dizer, aí transcende um pouco essa questão da sobrevivência. Ele entra a paixão, entram outros fatores. Né? Ele vem dentro, né? Hoje a nossa preocupação com uma associação lá, que a gente conseguiu construir aquele coliseu que a gente acha maravilhoso, né? É de utilizar durante o ano o parque. Então nós temos as modalidades que são seletivas, que é essas da final do freio de ouro agora, a morfologia, né? E nós temos 14 modalidades esportivas que a gente... Durante o ano, no parque, ali naquela pista. Exatamente. Então a partir de agora da Expo Inter, né, a gente tem de 15 em 15 dias até o final do ano o parque movimentado. Qual é a nossa preocupação? Criarmos palco para a comunidade exercer o seu esporte, consumir cavalo e consumir... Agora, isso é muito bom, né, Fernando? Porque eu me lembro, e a gente criticava muito, né, Alessandra, a gente falava muito isso, que o parque era muito subutilizado durante o ano. Aquela estrutura fantástica, né, enorme, que lá é uma cidade hoje com mais de 100 hectares, né, é a maior estrutura que a gente tem aí hoje para eventos no estado, e era pouco utilizado durante o ano, né? Vocês conseguem ter hoje a gente busca muito incessantemente isso aí, para a gente movimentar essa cadeia. A gente tem essa preocupação. Eu acredito, desculpe, o cavalo crioulo quebrou um paradigma, né, de que o parque só funciona 2 vezes por ano, na FenaSul e na Expo Inter. Na verdade, ele sempre teve outras atividades, mas num parque daquele tamanho, qualquer evento pequeno desaparece. Né? E o cavalo crioulo conseguiu mudar essa figura que o Parque Assis Brasil tinha, né? Porque agora toda semana tem um evento e associado à prova vem um leilão e já vem mais uma movimentação. Então, o parque passou a ter uma atividade praticamente... tanto que a própria associação teve que fazer um cronograma de parar as suas atividades para poder preparar o parque como um todo para a atividade da Expo Inter, com freio de ouro, os julgamentos de morfologia. E fica o convite, inclusive, para quem, dentro desses eventos, quiser aproveitar esse movimento, que nem a agricultura familiar, a gente pensar junto, a nossa preocupação é não andarmos sozinhos. Né? A gente quer movimentar que traga a gente. Então, hoje o Detá estava ligando para o setor de eventos lá para a gente, junto às semifinais, trazer eventos paralelos. A gente, no passado, fez as corridas, né? Teve o RAM, crioulo, alguma coisa assim. Então, teve corridas em paralelo lá. Então, tem uma visitação do pessoal do beach tênis, da Federação do
para ver se consegue fazer junto lá dentro. Então, nossa preocupação é engajar. Como são quebra de paradigmas. Nós tínhamos antes uma comunidade estritamente rural, né? E hoje não é mais. Então, é misto. E eu queria te dar uma notícia muito importante. Dentro das modalidades esportivas, os níveis técnicos das meninas são superiores aos dos meninos. As mulheres são melhores cavaleiras. Desculpe os homens, vou falar aqui, vão ficar bravos comigo. São melhores cavaleiras que os homens. As notas as notas são mais altas. Tanto que no hipismo existe uma bicampeã olímpica, que é a mulher, né? Ainda profissionalmente elas não ocuparam esse espaço, mas eu tenho certeza que é questão de tempo e a gente é muito entusiasmado com isso aí. Então vou complementar o que o senhor falou. Os nossos teve 2 programas em 2024, se eu não me engano, os campeões de audiência do ano foi o programa que trouxe as meninas que fazem provas no freio de ouro. Olha aí, que legal. Elas vieram da entrevista e foi muito significativo. Mas falando sobre o parque, Nineu, que eu acho que é bacana complementar, isso que o Fernando falou é muito importante, sair da bolha. O agro é muito cobrado por estar, porque fala só para nós, tem que saber comunicação. Falando da minha área aqui também, que é comunicação. Sim. Saber falar para fora. O quanto é importante para isso. E o que a gente tem que fazer para falar para fora? Fazer o outro ter empatia pela gente. E isso que eles estão fazendo, trazendo show, beach tênis, rally, etc., botando jovem para dentro do processo, isso é miscigenar, isso é trazer gente para se apaixonar pelo agro, porque é isso que falta também para nós. Sim. Trazer emoção para dentro. O cavalo crioulo é a verdadeira emoção do agronegócio, vamos combinar. Na Expo Inter, se a gente fosse classificar cada segmento, qual é o que traz da emoção? É o cavalo. Mais de 25 mil pessoas acompanham aquela prova final lá. E eu me lembro quando eu estive nos anos em que estive envolvido com o freio de ouro, se dizia muito isso. O freio não é um esporte, é uma ferramenta de seleção genética. Claro, continua sendo e será uma ferramenta de seleção genética. Mas hoje é também um esporte, né? Ele também empolga, também tem as torcidas, também é uma prova hípica que movimenta muito, né? Vocês têm alguma atividade lá no parque, Bruna, durante o ano? A agricultura familiar faz algum evento lá ou não? Em conjunto, né? Por exemplo, com a FenaSul. Sim, né? Tem feira e com outros eventos da prefeitura, né? Outras coisas que acontecem e que, como eu falei antes, esses eventos querem ter a presença da agroindústria familiar. E a gente brinca, o que vocês estavam falando antes, de valores comercializados, né? Que o pavilhão da agricultura familiar, ele sempre vende bem, porque se tu não consegue comprar uma máquina, um cavalo, tu vai lá e compra um queijinho, um salame e sai feliz também. Não sai de mãos vazias. Não. É verdade, né? Então, a gente sempre tem números crescentes de venda ali no pavilhão, né? O ano passado, claro, em relação a 2024, que foi enchente, a gente teve um aumento de 25% nas vendas. Sim. Foram mais de 13 milhões, né? Então, esse ano, claro, a gente espera, né? Como o Zé falou, que vai ter um aumento, mas talvez não tão significativo, né? Pelas condições que a gente tem. E também outra coisa que acontece é que cada vez mais o pavilhão aumenta, traz mais gente. E aí, claro, a venda também vai se diluindo, né? A estrutura está muito boa, né, Bruna? Ali a estrutura está hoje bastante confortável. Quando está chovendo, qualquer coisa, todo mundo pode fazer suas compras ali. Né? O pavilhão da agricultura familiar é o pavilhão mais novo do parque. É o mais novo, né? Ou talvez o menos velho. Né? Ele deve ter aí pelo menos mais de 10 ou 15 anos que ele foi construído e foi aumentado, teve uma ampliação. Então... E ele funcionou, inclusive, naquele ano tenebroso da pandemia. Isso, que foi um drive-thru, exato. Foi uma iniciativa sacada fantástica, né? Porque as pessoas conseguiam entrar de carro, comprar e sair, né? Com total segurança. Foi também uma demonstração ali de superação, né? De inventividade. De criatividade da nossa gente. Muito bem, gente. Em termos de tecnologias, o que vocês acham que vai aparecer esse ano? A gente viu o governador falando ali, na abertura do programa, na questão da neutralização do carbono, né? No carbono zero, que nós vamos ter na Expo Inter desse ano. Isso acho que é um avanço significativo e importante, né? Muito mais pela neutralização do que da pegada que vai se deixar lá,
do que pela mensagem que se está enviando à sociedade, né? Quer dizer, o agro está preocupado com a sustentabilidade. Como é que vocês veem essa questão do carbono neutro? Eu vou além do carbono neutro, eu vou pelo comportamento, pela ação em si. Eu estudo muito o feminino, Irineu, e eu estudo muito qual é o papel do feminino na sociedade, na comunidade. A gente acaba se envolvendo, porque se é o carro-chefe do canal, a gente estuda muito e entende muito. E até palestras que eu dou às vezes, eu procuro trabalhar muito essa questão da importância da inteligência feminina nos negócios, nos processos. O agronegócio, dos segmentos todos, foi o último que mais começou a aderir e voltar a usar a inteligência feminina. Não quer dizer que é usar mais mulher para fazer as coisas, quer dizer que a gente tem duas formas de segmentar a nossa inteligência, masculina e feminina, com características diferentes cada uma, só que a gente estava usando muito mais a inteligência masculina para resolver processos do que a feminina. E aí a feminina entra empatia, adaptabilidade, sustentabilidade. É uma característica da inteligência feminina humana, não estou nem dizendo que é de homens ou de mulheres. E isso é a prova de que cada vez mais o mundo impacta nisso, precisa mais de inteligência feminina para sobreviver. O agronegócio está trazendo isso muito agora, está fazendo isso muito. Sustentabilidade é algo muito desse processo de inteligência. Por isso que eu acho que... Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa notícia da Marjorie ontem falando sobre essa iniciativa, que é o início de um processo, e acho que é uma das poucas feiras do Brasil, de todas que eu conheço, que está começando esse processo. Isso é muito importante. Sim. Agora, a gente já conhecia alguns exemplos, não eram muitos, mas havia algumas mulheres que tocavam fazendas, né? Ficaram viúvas e aí assumiram os negócios e tocaram fazendas e negócios e plantações, enfim. Assumiram e levaram adiante e tiveram muito sucesso nessa atividade. Hoje, essas mulheres já pertencem a essa geração pioneira, já têm filhos. Os filhos, as filhas, eu quero dizer, estão envolvidas com isso? Alessandra, seguem o exemplo das suas mães, das suas avós? Como é que está acontecendo essa sucessão com as mulheres jovens? As mulheres estão cada vez mais preenchendo as academias de agronomia, veterinária, sim, isso é bom. zootecnia, né? Então, geralmente elas vão trabalhar ou em veterinárias na cidade, ou elas voltam para o campo para trabalhar no campo. Geralmente as que estão ali no nosso radar que a gente vê, muitas estão se inspirando nos pais e voltando, porque assim, sucessão é inspiração, né, gente? Quando o pai diz assim, vai estudar fora, não fica aqui, é trabalhoso, como eu passo trabalho, não tem como inspirar um filho para ser sucessor. Sim. No momento que tu tem orgulho do que tu faz, o cavalo crioulo faz muito isso, né? Tem orgulho do que tu faz, tem paixão pelo que tu faz, o filho já fica ali. Então isso está começando, muitas mulheres estão se formando e estão voltando para o campo também. Antigamente, eu lembro que eu trabalhava no Senado, trabalhei muito tempo, e a gente tinha algumas pesquisas que a grande preocupação era manter o jovem no campo. Sim. A dificuldade de manter o jovem no campo, porque ele saía para estudar e não voltava. E um dos pontos chaves que era essa pesquisa, eu lembro, que era que eles declaravam, por que você não volta para o campo? Não tem namorada, não tem mulher. Sim. Então ele não voltava para o campo porque não tinha, né? E aí o que aconteceu? Quando a mulher voltou para o campo, começou a parar essa história de o jovem não fica mais no campo, vocês entenderam? Sim, então, claro. A mulher tem uma ligação fora, assim, que é velada de muitas formas no campo, né? Então, o canal vem para isso também, para mostrar esses outros lados que são tão importantes e que tá ali na nossa cara e que a gente nunca viu. Muitas vezes eram invisibilizadas, não se tinha essa percepção, mas elas estavam ali. Tá sempre ali. Não tem injustiça, não tem, né? Não é feminismo. É só mostrar que o fato tá ali, né? E acho que a consciência do próprio feminino de entender que ela faz parte do processo, né? Porque muitas vezes ela não, eu sou só uma, né? Só faço um pouquinho aqui. Sim, tá na não, ela retaguarda. tá muito mais, ela tá sempre na retaguarda. Não, ela tá na linha de frente. Tu falaste nas mulheres que são sucessoras, né? A maioria das mulheres que eu conheci do Brasil que ganharam grandes fazendas, tanto pequenas como grandes, e foram sucessoras,
elas caíram de paraquedas. Elas não foram preparadas para serem sucessoras. Muitas tiveram que aprender a maioria, fazendo. A maioria diz, meu pai morreu, meu irmão não sei o que, sobrou eu. A própria Beth Cirne Lima, ela conta a história, né? Na hora da divisão, que ela tem 2 irmãos ou 3, né? Na hora da divisão, isso ela fala, é público. Quem ficou com o pior pedaço de terra, mais desafiador foi ela, né? Foi ela. E também tem isso, né? Na hora da divisão, é a mulher que fica com um pedaço que não tá tão bom, né? Porque acha subjugada como não ter tanta competência para cuidar. Mas isso, graças a Deus, está mudando. E essas mulheres que caiu de paraquedas na sucessão, elas foram estudar, elas foram aprender, foram entender e disseram assim, não obedeço mulher para peão. Disse assim, a porta é serventia da casa. Elas falaram, né? Que elas tiveram que dispensar muita gente boa, porque elas tinham que... Se elas são as gestoras, a primeira coisa, elas têm que ser respeitadas. Claro. E isso é o primeiro... bateram de frente com uma tradição cultural machista. É só isso, né? Não só no Estado, Irineu, é no Brasil inteiro. É no Brasil inteiro. É. Então, o que precisa hoje só? Respeito, entendimento e colocação, porque hoje ela está nesse papel também. Ela está fazendo muita coisa que o homem faz. Muitas a Bruna, não deixa eu mentir aqui, não vou mentir. Não, mas eu tô louca para te complementar. Sim, a agricultura familiar sem mulher... Pois é. Quando que a agricultura... Aliás, eu não sei se continua mais. O pavilhão da agricultura familiar, a maioria dos negócios que estão lá são gestão feminina. Até onde eu sabia. Sabe que a gente tem um problema com esse dado. Por quê? Porque a gente sabe que a maioria das agroindústrias nasce com o desejo da mulher. E muitas vezes o homem diz, não, isso aí não vai dar certo, porque tu vai nos endividar, porque não sei o quê. Tem que comprar uma máquina, tem que investir, né? Aí, daí ela convence, consegue começar o negócio. O que acontece depois? O homem... deixa as outras atividades em segundo plano para ir trabalhar na agroindústria. Claro. Porque a agroindústria, há tempos atrás a gente dizia a agroindústria é uma atividade complementar na propriedade rural. E hoje não é mais complementar. É a principal. E tem o papel... Até porque ela tem uma receita contínua, não depende de safra, disso, Exatamente. Até porque aquela visão da agricultura familiar, que seria uma coisa pequena, hoje elas são empresas, são indústrias. A gente vê os produtos, os potes, as embalagens, os rótulos. Já tem tecnologia embarcada. Tecnologia ali embarcada, né? E a agroindústria tem um papel muito importante nessa questão da valorização da mulher, né? Porque, então, ela começa com essa vontade de formalizar o negócio dela e vender e processar aquelas receitas que foram passadas de geração em geração. Ela aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó. Patrimônio familiar. E que a agroindústria, dando certo, trazendo renda, vai fazer com que essa filha, esse filho, também queira ficar na propriedade. Claro. Né? Então, a questão de trabalhar a agroindústria pensando na sucessão e na valorização da mulher é um trabalho conjunto. Sim. E muitas agroindústrias que começaram muito pequenininhas hoje são empresas já de porte médio, sim, vendendo para fora do estado, inclusive. A legislação mudou também em relação aos produtos, né? Sim, exatamente. De origem animal, principalmente. É uma coisa que queijo, né? Não podia vender fora do município, não podia, hoje mudou, né? A parte animal sempre foi um problema, né? Até que acharam uma maneira de... Hoje o selo arte, por exemplo, você vende o queijo para o Brasil inteiro. Exato. É o CISB. O CISB, CISB, SUSAF, que é o aqui do Rio Grande do Sul. Era uma dificuldade vender para fora, né? E a gente tenta também desmistificar isso, porque muitas vezes o primeiro discurso que vem é é muito burocrático, é difícil a legislação, mas melhorou muito. Melhorou muito. Mesmo, Bruno. Melhorou. Tem coisas a melhorar. Muito burocrático. Com certeza, mas a gente teve muito avanço. Eu acompanhei amigos que produzem queijo artesanal, eles sofreram para conseguir o selo, para conseguir vender fora do município, e hoje estão vendendo para todo o Brasil, mas foi difícil vencer essas barreiras burocráticas. Nesse bloco aqui que nós estamos falando do papel da mulher no agro, me diz uma coisa, Fernando, no freio de ouro, por exemplo, uma mulher pode participar, disputar uma final de freio de ouro em qualquer categoria? Pode, deve e temos... Não há nenhuma restrição? Não, nenhuma restrição, não. O que eu acredito que os desafios, né, de maternidade, de outras questões, de coordenar uma casa, né, o homem não tem essa habilidade, então a mulher tem esse
esse peso todo, né, seja um dos fatores que dificulte. Mas eu tenho certeza que a comunidade respeita muito. Nós temos uma colega nossa, veterinária, a Denise, né, ela é exímia cavaleira. Mais uma vez está numa final. Nós tivemos outras mulheres com aí participa junto. Participa junto. E com competências extremamente, extremamente competentes. E eu volto a falar, a hora que as mulheres canalizarem mais atenção para o trabalho nessa área aí, vai ser muito difícil ganhar delas. Né? Vai ser muito difícil. Teremos ginetes femininas. Já havia uma prova específica para mulheres no freio, né? Existe. Nas modalidades esportivas, e é uma defesa minha, apesar de eu ser vice-presidente, eu não imponho dentro das modalidades, né? Eu sou contrário a uma modalidade que tem feminina. Em separar. A única vantagem... Por que separar, né? É uma questão cultural, então a gente vai, eu acredito na construção da comunidade. Então eu não imponho isso aí. A única vantagem aos homens terem isso aí é não perder para elas. É a única coisa que eu defendo eles. Toda vez eu indico eles. Vocês só aceitam ainda porque vocês vão perder para as meninas. Né? Mas eu acredito muito nisso aí. Muito nisso aí, nesse espaço. Né? Não vejo dificuldade nenhuma, não acredito em nenhum preconceito. Sim. Não acredito, acredito em vários preconceitos contra as mulheres. No cavalo eu não acredito. É uma questão que é difícil mesmo, né? A maternidade, a cuidar da família, eu acho que isso, porque o serviço do cavalo seria muito pesado, né? É diário. Um cavalo de esporte, cavalo de esporte é pior que um filho, mais difícil que um filho pequeno. É todo dia, existe, que nem a turma que está para o freio de ouro agora, eles acordam às 5 da manhã e vão às 10 da noite. Então isso demanda muito tempo. Então eu acredito que seja mais uma questão de canalização de energia do que qualquer outro fator. Não acredito. Sim. No momento que focar, vai embora. Porque isso é importante. Muita gente acha ainda que existe uma separação, que as mulheres não podem participar. Não, né? Não acredito. Eu sempre faço uma comparação com a Fórmula 1. A Fórmula 1 não restringe a participação de mulheres. Não acredito nisso. Já tivemos mulheres correndo na Fórmula 1. Mas eles têm dificuldade de conseguir formar pilotos mulheres. Então eles criaram a F1 Academy, né? Que é uma academia de pilotos mulheres que estão desenvolvendo para depois entrar na Fórmula 1 e competir com os homens. Porque a ideia é essa, que realmente em esportes onde não há uma questão de força física, muscular, como é no boxe, em outros esportes, não há problema nenhum em homens e mulheres competirem juntos. Mas você deu um dado ali no início do programa, Fernando, que eu gostaria de a gente ampliar um pouquinho. Essa pesquisa da Exalc, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que revelou que o cavalo crioulo movimenta mais de 5 bilhões e 200 milhões, é isso? A gente ficou extremamente feliz com isso aí. Né? Como a gente fala, a gente tem um compromisso cultural. É uma indústria poderosa. E aí nós queremos mencionar, porque tinha um discurso que falava, o mercado equestre do Brasil movimenta mais que o mercado automobilístico. A gente repetiu isso aí. É mentira. Primeiro, foi muito interessante que a Exalc disse, mentira, não é verdade. Não é verdade. Então a gente parou de repetir essa bobagem aí. Então nós queríamos falar alguma coisa com consistência, né? Então, a partir disso que se investiu nessa pesquisa, foi uma pesquisa extensa para um instituto confiável, né? Que a gente ficou muito feliz com isso. Né? Então, o nosso... Um cavalo, por exemplo, um cavalo que disputa o freio de ouro, emprega quantas pessoas? Mais ou menos? Ele emprega, no mínimo, um treinador, um tratador, um veterinário, né? E aí, esporadicamente, tem Só isso são 3 fixos. São 3 pessoas que são diretamente ligadas. É necessário que ele seja transportado, ele é necessário comer. O nosso mercado, né? Nosso patrocinador, a Supra, fazer uma propaganda para a Supra, é uma empresa extremamente de alta qualidade. Então, ele não é um animal comum, assim, não, vou comer correios, não, tem que comer uma ração de extrema qualidade. Né? Um ferreiro é necessário. Então, ele tem um ferrajamento fundamental. O celeiro, né? O cara que faz a maravilha para a cama. Então, ele tem que dormir numa cama confortável, não dorme em qualquer cama. Né? Tem uma infraestrutura, um galpão adequado. Né? O mercado que antes era artesanato e hoje faz parte do esporte, que são as celas, hoje são específicas. As celas, né? Celas de peso específico, de angulação específica, existem inúmeras coisas. Né? Um pelego na fronteira, antes tu ganhava um pelego.
Um pelego hoje de qualidade custa em torno de R$800. 800. Vale mais que a ovelha. Vale muito mais que uma ovelha. Então essas coisas a gente se deu... Verdade, não valia nada. Não valia Tem ouro nada. no pelego agora, o que eu ouvi? Né? O que acontece? Ele é um pelego de lã, né? Eu vou falar bobagem se eu falar sobre raça, porque me ajuda aí, uma lã batida, não pode ser uma lã elegante, é um pelego, né, que ele é curtido, ele tem um forro, ele é trabalhado. R$800. O pelego Então, para usar na montaria. Na montaria. Né? Então, porque o freio de ouro é um show. Então, tu não pode lá um pelego feio, né? Não vai entrar com o pelego Não. Eu tenho 2 pelegos meus, são guardados dentro de casa. Né? Perfumadinho. Perfumado. Nem o gato sobe. Não, nem o gato Deus sobe. Deus. Então, esse valor agregado vem desse glamour que se criou. Claro. Então, por que a importância da pista? Voltando à pista que eu estou falando. Sim. Né? Então, uma pista ela traz pessoas que querem se vestir bem, caminhar bem e sentar bem. E aí, tem os camarotes, tem aquela ala VIP, tem um todo. monte de coisa ali, serviço, garçom, um monte de gente trabalhando. Muita gente trabalhando. Então a gente ficou muito feliz. Eu achei sensacional isso que você falou, porque no meu tempo não tinha isso, que é essa tecnologia com o piso, com a areia, né, de graduar a tecnologia para o cavalo esbarrar melhor. Que sofisticação, né? Nós trazemos um profissional de São Paulo, que é um gênio. Especialista em areia. Né, especialista em piso. Em piso. Né, ele vem especificamente para semifinais e para final. Ele vem dias antes, onde nós temos um trator lá específico, né, onde ele tem uma capacidade técnica superior, né, e quando ele não vem, a turma reclama. Então, como é interessante essa construção de uma sociedade, né? Sim. Então, antigamente corria numa grama e estava tudo bem, hoje é piso coberto. Eu me lembro de pistas aí no interior que eram horror. E ainda tem um pouco, isso aí é importante. Então, é a construção da sociedade. Eu acho isso que é a nossa função, fora a questão do nosso gosto pelo cavalo, da paixão que a gente fala. É que a prova se sofisticou muito também, né? Muito bem, agora são 22 horas, 11 minutos, 10 e 11 da noite. A gente vai fazer mais um breve intervalo. Em seguida, continuamos a nossa conversa aqui para falar sobre as projeções para a Expo Inter 2026, os investimentos, as oportunidades de negócios e as principais novidades desta edição. Muita coisa vocês já puderam ver aqui, que nós vamos ter aí muitas novidades interessantes. A gente já volta. 3 minutinhos, estamos de volta. Muito bem, estamos de volta com o Ponto de Conexão. Este é o último bloco do programa, que hoje destaca as projeções para a Expo Inter 2026. Muita coisa, muita novidade vem aí esse ano. A Expo Inter sempre tem muitas novidades. Além de ser uma grande feira, uma feira de negócios, é também uma feira de tecnologia, novas tecnologias, um grande fórum de discussão também do agronegócio, onde se discute aí o futuro do agro também, muitos eventos acontecendo em paralelo lá, enfim, as atrações são muitas, um programa de 1h30 não dá conta de tudo que nós teremos, faremos outros programas ainda antes da Expo Inter para a gente falar um pouco mais aí sobre as perspectivas para esse ano. Zé Arturo, estou te achando hoje muito quieto, falou pouco, Zé. Teríamos mais novidades, mais algumas informações? Algumas novidades e algumas novidades que se mantiveram, alguns cases de sucesso, vamos dizer assim. Vamos lá. A partir de uma iniciativa do ano passado, né, que a FEBRAC criou o Shopping Rural, porque uma necessidade que a gente notou que tu vai para a Expo Inter, tu tem os melhores restaurantes, as melhores carnes, coisa e tal, mas os teus animais passam fome, tio. O que a gente providenciou? Hoje a gente já tem, está sendo retomado, né, em 2026, todo um shopping center com alimentação. Pasto verde, silagem, feno, que bacana. Produtos veterinários. Sim. Estamos fechando uma negociação, de repente, até uma lavanderia, porque tem gente que passa 2 semanas lá dentro. Claro. Né? Chega a partir de segunda-feira, agora quando começa a entrada dos animais, tem gente que chega junto dos animais e vai ser só no dia 6. Então, estamos buscando fechar essa parceria também. E aí, né, tem uma ferragem, porque sempre precisa de uma lâmpada, de uma tomada, uma extensão. Claro. Então, essa área, vamos dizer, de suporte para o expositor de animais, né, e que começou com a alimentação, tanto que
já o ano passado, alguns expositores que sempre traziam 2 caminhões, um com os animais e o outro com a comida, vieram com um só. Claro. Então, já diminuiu o custo do diesel, já diminuiu. Não tem que transportar. Não tem que transportar. E aí a sustentabilidade, né, a pegada de carbono, consegui entrar no assunto. Mas vai funcionar como um shopping mesmo, um supermercado. Ele é um supermercado, ele é um shopping, e a gente deu esse nome de shopping rural. Ele foi implantado o ano passado, a gente meio com medo, né, foi quase que uma aventura, e que deu certo, né? Os parceiros do ano passado se comprometeram no final da Expo Inter, não, queremos ficar e vamos voltar, né? Então esse ano já tem mais uma empresa vendendo carvão e lenha. Onde é que é o shopping? Onde é que é o shopping rural? Ele é no final do Boulevard, quase na esquina da Celina Creme, na rua lateral do parque. Ali a gente conseguiu negociar com o Estado, com o parque, né, uma determinada área. No lado da Avenida Celina Crefe, lá para aquele lado. Na lateral da Celina Crefe, exatamente. Ali, e para quem vê o parque com o Boulevard, ele é bem no final. Naquela área ali das associações de equinos. Sim, né, sim. Então, estará funcionando a partir de segunda-feira, né, agora da próxima segunda-feira. E também um projeto que a gente está tentando implantar esse ano, que se chama Os Caminhos da Produção. E não deixa de dizer, é uma visita guiada para escolas fundamentais, né, para crianças. Que uma coisa que eu sempre me preocupei enquanto eu trabalhei no parque é que chegavam escolas, tem 2 dias, segunda e terça-feira, que são os dias das escolas, como a gente chama. E eles chegavam no parque, conduzidos por uma professora que sabia menos ainda de Expo Inter, de conhecimento do parque. A gurizada dava uma volta por ali e ia morrer no parquinho de diversões. Ia brincar na roda gigante. Doce, perdeu, né? Perdia todo o efeito do que que uma Expo Inter quer vender. Claro. Então, um convênio com a Universidade de Passo Fundo. Visita guiada. A gente vai fazer uma visita guiada, identificados. Inclusive alguns são acadêmicos de veterinária, mestrandos e pós-graduandos que estão agora já estão recebendo aulas de pedagogia de como tratar, né, esses visitantes, que geralmente tu vai pegar desde crianças de 5, 6 anos até adolescentes. Então, quase todos urbanos, não tem a menor conhecimento. Então, assim, qual é a ideia? Isso aqui são bovinos, isso aqui são ovinos, é daqui que sai a lã, isso aqui é o gado leiteiro, é aqui que sai o leite, né, da caixinha do supermercado. Excelente. Né? Então, acho que é um projeto bem interessante, que eu espero que seja, vai ser... Tomara que dê certo. Muito bem. O Zé Arthur falou bastante, falou algumas vezes no Boulevard, eu acho bom a gente lembrar isso, que a Expo Inter também tem esse lado festivo, que é muito bacana, né? Claro, existem feiras de negócio, 100% de negócio, como a Expo Direto Cotrijal, que tem horário comercial, abre às 8, fecha às 6, e todo mundo vai embora, não tem bebida alcoólica, não tem nada, não tem coquetel. Mas a Expo Inter tem esse lado festivo que é muito bacana. E a gente tem ali o Boulevard, com excelentes restaurantes, excelente gastronomia. E temos também um outro shopping, que esse não é voltado para os animais, mas é um shopping que nós temos ali hoje de moda, de roupa, de roupa feminina, masculina. Quer dizer, dá para fazer um enxoval ali de alto nível de roupa, assim, estilo rural, né? A gente tem ali marcas consagradas, joias, temos vai muito além da lembrancinha da feira, né, Fernando? Se criou, né, dentro desse plano todo de expansão, de tocar para frente a BCC, se criou um boulevard, que são 14 lojas, né? 14 lojas. E, surpreendentemente, tem lista de espera. É mesmo? Impressionante, né? São 14 e tem lojas, mais gente querendo instalar uma loja. E tem mais gente querendo... Então, ali tem que ampliar. A gente pensa como, né? A gente fica muito feliz com esse resultado aí. Então, hoje tem grifes, marcas maravilhosas. Sim. Aí, né? Então, a moda agro, né? Eu não posso falar de todas assim, mas tem uma moça que tem uma linha de bonés. É impressionante como a aceitação social busca, tem, né? Obviamente, são pessoas muito... Então, tem sushi. Imagina, quando é que ia se imaginar um sushi dentro do meio do pessoal do sushi, bovina, e o cara tá super contente. Então, por quê? Porque é o princípio
de agregação, de ser bem recebido. Né? Não, e a moda que tem ali, tudo, ela é de alto nível, de alta qualidade. Eu gosto muito, já comprei lá meus coletinhos. Não, eu não posso mostrar meu sapato, que eu comprei essa botina lá agora. Botina, a gente faz um guarda-roupa. Eu não quis ficar pra fora da moda, né? Tem que estar tentando na moda, né? A gente renova o guarda-roupa lá com uma roupa de estilo mais country, mais campo, né? Mais rural, essa coisa, que essa pegada muito que a gente tem aqui do Cone Sul, Argentina, Uruguai e Brasil, né? Rio Grande do Sul aqui na ponta, que é uma moda muito especial, né? Tem todo um estilo que a gente viu. Antes as pessoas não gostavam disso, tinha um certo preconceito e tudo. E hoje é super valorizada, né? Essas grifes cresceram, se tornaram importantes e também agregaram muito a própria Expo Inter, né? O artesanato que antes no interior se via, hoje ele é artigo de grife. De grife. Né? O mercado de facas. Então, As facas de valor altíssimo, né? Para quem coleciona, quem gosta, né? Então a gente sabe que esse processo tá, e tem para todo gosto. Eu uso uma faca que eu não acho tão... de ótima lâmina não é tão cara, mas tem gente que usa facas caríssimas lá. Sim. Então o Dom Cássio Selaimene, com suas facas maravilhosas, são verdadeiras obras-primas, né? A Expo Inter é muito mais do que apenas uma feira agropecuária, né? Ela tem tudo isso, né? Ela é a grande... Eu acho que assim, a Expo Inter ela virou o nome de um evento que aconteceu lá na década de 80, que é uma multifeira. Sim. Hoje, a verdadeira multifeira, ela está na Expo Inter, e ela está segmentada. Tem a agricultura familiar, que ela vai muito bem, obrigado, ela convive com todo o evento Expo Inter. O Cavalo Crioulo tem a sua programação e convive perfeitamente, harmonizadamente, né? Sim. E aí tu tem a exposição de animais, né? Tem o artesanato. Então, tu pode separar a Expo Inter em várias outras feiras, o que termina... Zé, pegando o teu gancho aí, antes nós vimos o mercado de caminhonetes, né? Sim. Hoje são carros elétricos, né, para urbano, para a cidade, não. Então essa mudança, acho que a Expo Inter teve essa vitalidade, e graças às pessoas, e tu foi um cara que teve muito tempo lá dentro, que aceitaram essa mudança, né? Então, como é que nós imaginávamos um carro elétrico dentro de uma feira agropecuária? Eu fui lá 2 semanas atrás e eu passei por lá e vi que estavam instalando um stand de uma marca chinesa, elétrica, que está chegando ao Brasil agora, e depois, casualmente, conheci os representantes dessa marca e disse, a gente está apostando muito na Expo Inter, vender muito carro elétrico na Expo Inter. Mas se tu sair na saída de Porto Alegre hoje, tu vai ver que há um grande número de lojas de venda de automóveis já está lá com o logo das 3 esferas da Expo Inter. Aproveite as condições Expo Inter e compra agora com o preço que vai ser na Expo Inter. Quer dizer, a coisa já está... Dizer, não é mais só picape, e até tem picape elétrica também, né? Tem uma coisa que ainda a Expo Inter não colocou lá. Vamos ver. E que faz uma falta enorme, Bruna, tu vai concordar comigo. Um salão de beleza. Principalmente para quem tá lá os 9 dias, fica com o cabelo que é um estado, às vezes tem que dar entrevista, foto, as unhas. Então, assim, faz falta um pequeno salão, meu Deus do céu. Como fazer isso? Sabe quem é que salvou a nossa pátria? Quase saiu esse salão de beleza. Sabe quem é que salvou a nossa pátria uma vez? Santa Beth Cirne Lima. Adoro. Ela pegou o gabinete dela, foi o máximo. Se eu vou contar, Beth, vou contar. Ela pegou o gabinete dela, ela fez uma pequena lista de gente que ela sabe que estava lá todos os dias, assim, tem uma manicure no meu gabinete, se precisar fazer unha, tá à disposição. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa foi aquilo, sabe? Porque a gente marcava a importância. Vamos falar assim antes, da visão da mulher sobre, né? Nós não pensamos nisso aí, né? Um detalhe, não tem salão lá dentro, tu tem que sair, se precisar... te arrumar para uma vez, como tem às vezes lá, tem cerimônias, tem premiações. Muitas vezes tu passa o dia inteiro trabalhando lá e no final do dia tem uma cerimônia. Não tem como tu sair. Não ia a Porto Alegre ou mesmo a Esteio fazer e voltar, né? Tu quer dar uma arruma, isso faz falta. Faz falta. Pensa não, a gente tentou implantar um salão de beleza lá, mas não deu certo. Te vira aí, Zé. Te vira, Zé, bota lá. Febrac vai providenciar. Grande sugestão aí que fica da Alessandra. Vamos cobrar, tem que ter um salão de beleza lá, sim, com certeza. Também uma barbearia, enfim, o pessoal precisa ficar bonito. Barbearia tem. Teve ano passado. Já teve, eu vi ano passado, ainda tem que ter um salão. Muito bem, a conversa está muito boa, a gente podia passar a noite inteira aqui falando que Expo Inter é um grande assunto, mas o tempo do programa terminou. O ponto de conexão de hoje vai
vai ficando por aqui. Eu agradeço muito aqui a participação da Alessandra, do Fernando, da Bruna e do José Arthur, que estiveram aqui conosco, nos dando aqui uma primeira palhinha do que vai ser a Expo Inter desse ano. Voltaremos ao assunto em breve. O Ponto de Conexão fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência, você de casa. Você pode continuar acompanhando a programação da Rede RS pelo canal 55.1 da TV aberta, pelo canal 511 da Claro TV e também ao vivo pelo YouTube no @canal Rede RS. Boa noite para todos. Até amanhã, se Deus quiser.